Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, meninas? Bom, vou logo começar. Bom dia, bem-vindos ao Devocional Forte. Deixa eu mostrar aqui a capinha do livro. Tem gente que às vezes chega no dia do devocional, né? Porque alguém convidou. Então, nós estamos aqui no segundo capítulo, no terceiro. Não, mentira. No quarto dia do devocional forte, tá? Que acontece toda segunda-feira, às 9 da manhã. Eu vou começar logo a leitura, que eu acabei de receber uma palavra aqui tão legal que eu quero compartilhar com vocês, tá? Abraçando a natureza de mulher. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Efésios 4,15. Como mulheres, nossa própria natureza e nosso aspecto físico são criados tendendo-se cuidado e ternura em mente. Não somos construídas com arestas duras, mas com curvas suaves. Somos criadas com uma capacidade maior de ternura e compaixão do que os homens. Sentimos amor e dor mais profundamente em nosso ser. Somos mais empáticas que os homens e podemos ser levadas às lágrimas pela dor, pelas lutas e por perdas de completos estranhos. Quando não nos é permitido expressar essas emoções de maneira válida, corremos o risco de explodir ou implodir. O que acontece quando explodimos? Duas de minhas passagens menos favoritas nos dizem, nos dizem como isso se desenrola no contexto de um casamento. Isso foi citado com frequência para mim em meus dias de recém-casada. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25, 24. Ou a outra versão, ainda menos atraente. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21, 19. Aí, a vida num canto, a vida num canto sob o telhado significaria estar exposto aos extremos de todos os fenômenos atmosféricos. Não haveria a proteção oferecida pelo teto contra chuva, neve, vento ou sol forte. Salomão nos estava dizendo que é melhor viver nessas condições do que se abrigar numa casa com uma mulher briguenta. Eu costumava argumentar com o meu marido, John, que naquela época se usava o telhado como um tipo de alternativa à varanda, mas achei difícil explicar a reiteração da ênfase nas escrituras. Melhor viver no deserto. Tem alguém com o microfone aberto, gente, dá uma olhada aí. Melhor viver no deserto ou no ermo com as cobras e escorpiões do que com uma mulher irritada, mal-humorada e dada a discussões. O antagonismo fica exaustivo, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. As mulheres são criadas para serem saudáveis e apaixonadas, amorosas e compassivas. Quando vamos contra nosso projeto ou propósito original de criação, nós, na verdade, lutamos fisicamente contra nosso corpo. Violamos o papel de nossa existência de dar vida, fortalecer e apoiar. As mulheres podem cumprir esse papel, sejam elas casadas ou solteiras. Quando formos tentadas a reprimir nossos pensamentos e nossas emoções a ponto de explodir, lembremos-nos de que isso não é bom para ninguém. Não nos salva de conflitos, só resulta em um mau humor interno que fere a nós e a todos ao nosso redor. Falemos a verdade em amor,
de uma maneira que possamos ser ouvidas e vivamos em harmonia com a natureza saudável, apaixonada e amorosa que nos foi dada por Deus. Senhor, dá-me uma visão acurada da minha natureza como mulher. Ensina-me a ser gentil, porém forte, servindo-te e usando a voz que me deste para falar a verdade em amor. Eu sou forte quando abraço e celebro a minha natureza falando a verdade em amor. Forte, né? Você sabe que agora lendo de novo, né? Que eu já tinha lido, já tinha feito as minhas anotações aqui no meu bloco, né? Tá vendo? Eu vou fazendo várias anotações na própria página. Me veio uma coisa na minha cabeça, porque as coisas de Deus vêm assim, né? Vem pronta, a ideia pronta na cabeça, você não leva muito tempo pensando sobre aquilo. E eu sou assim, né? Veio, eu já falo logo, nem pensei muito. E aí veio uma construção, né? Porque quando você está alinhada com espírito, alma e corpo, ou ao contrário, corpo, alma, espírito, né? Quando sobe para descer, chega por último no corpo, que é a matéria, às vezes a gente constrói um corpo rígido. A gente constrói. Quantas e quantas pessoas hoje, mulheres, né? Você percebe que ela fala aqui do corpo curvilíneo, do corpo feminino. Quantas mulheres hoje estão ficando com um corpo masculino? Né? Trazendo para uma analogia do que está sendo falado aqui sobre quem Deus fez a mulher para ser e como ela deve ser. E aí falando, tem alguém com o microfone aberto, gente, fecha o microfone aí. E aí falando especificamente do físico para o espírito, né? Para a alma e para o espírito. Não condenando que as pessoas fiquem saudáveis, mas o quanto o aspecto delas começa a ficar rígido e masculino. Há de se tomar cuidado com isso. Por quê? Porque isso é uma comunicação que começa no seu corpo, vai em algum momento estar na sua alma e também no seu espírito. E aqui Deus fala, ela fala em como a gente deve permanecer o querer ser o que Deus criou que a gente fosse como mulher. Amorosa, apaixonada. Deixa eu ver aqui as palavras que ela usa. A nossa natureza saudável, né, é ser amorosa, apaixonada, empática, não ter um humor irritadiço. E talvez isso aconteça quando você começa a sair dessa natureza feminina, de ser feminina. E aí eu posso, meu Deus, devanear por diversos aspectos aqui que estão vindo na minha cabeça. Quando a mulher começa a fazer o papel da provedora, mas às vezes não tem jeito. E aí aquilo vem para ela. Não deixar que alguns papéis se instalem em você de uma maneira que você vá deixando de cumprir o papel de ser mulher, que é o teu papel essencial, que foi o papel que Deus elegeu para você viver, da sua natureza de mulher, né? De como a gente tem que se colocar no mundo, né? E falar a verdade em amor, sem agressividade, sem, enfim, e às vezes isso tá tão forte na gente que sai daquele jeito. Por quê? Porque como você faz uma coisa e pensa e age, você vai fazer todas as coisas. Então, se você no seu natural não tá feminina, não tá mulher, não tá do jeito que Deus te criou para ser, ou ambientes ou posições que você ocupa te exigem uma certa ou rigidez ou um certo comportamento, aquilo acaba se instalando de uma maneira que você replica automaticamente para muitas outras coisas. Mas eu quero ir mais longe, né? Eu acho que eu recebi uma revelação tão legal dessa palavra, e aí eu vou para um lado da concordância, né? Ela fala que o antagonismo fica exaustivo, não apenas para as outras pessoas, mas também para nós mesmos, porque
Você o tempo todo ter que defender uma posição contrária cansa a longo prazo, é cansativo, né? É exaustivo. O tempo todo está todo mundo fazendo uma coisa e você está fazendo outra. Ou você está contrapondo, ou você, as pessoas estão em concordância numa coisa e você está numa dissonância sobre aquilo. Então, um ambiente dissonante é um ambiente onde não tem realização. O ambiente em discordância, a gente tem mais dificuldade de materializar e realizar as coisas. E isso começa dentro da gente, dentro da nossa própria mentalidade. Enquanto o teu inconsciente ou subconsciente não concorda com o seu consciente, as coisas não acontecem. Porque quando você quer uma coisa, mas o teu inconsciente ainda não acredita naquilo que você está dizendo, dificilmente você vai realizar. Mas quando a tua consciência lança algo e teu inconsciente abraça e eles concordam, é realização na certa. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é como a gente promover ambientes de concordância, ambientes onde a gente promova a consonância. Por quê? Porque a consonância e a concordância, ela eleva a frequência. Ela coloca você numa frequência de realização. E quando você entra na frequência de realização, as coisas começam a fluir e a acontecer na sua vida. E às vezes você nem sabe por quê. Às vezes você só adotou esse princípio da concordância. E aí, nessa hora que eu volto para a Bíblia, para te mostrar como é que Deus falou com a gente através da concordância, né? Por exemplo, aqui, se o meu propósito, a minha natureza colocou, eu aceito a minha natureza de mulher, que Deus colocou em mim, e entro em concordância com Deus sobre isso, porque se Deus me criou, me colocou daquele jeito, e eu quero ser de outro jeito, eu estou em discordância do que Deus me criou para ser. E quando eu concordo com o que Deus me criou para ser, eu começo a fluir num caminho com Deus, na mesma visão dele para a minha vida. E aí a gente começa a entrar no propósito, porque todo mundo fala tanto de propósito, né? E muitas vezes a gente não sabe, mas qual é o meu propósito? Em primeiro lugar, quem você é fisicamente? O que que Deus te fez para ser? Então, o teu primeiro propósito é ser mulher, está em consonância com o que ele te criou para ser. Então, fisicamente eu sou mulher, estou em concordância com Deus. Você pode observar que toda discordância te leva para um lugar de exaustivo, né? Toda discordância é a síntese da exaustão, né? Qual o dom de Deus que Deus colocou em você, que você está em concordância e que você coloca a serviço do reino? Né? Estando em concordância, você começa a entrar no propósito como quando o teu dom começa a entrar, você começa a reconhecer o teu dom e você começa a colocar ele a serviço de mais gente, a serviço do todo, do reino. Então, isso é expansivo, isso é um fluir, né? Então, não se distraia. Às vezes a gente fica muito distraído ou distraída querendo fazer coisas que não estão de acordo com a visão que Deus tem para nós, né? Ontem o pastor Josué, na pregação, falou bastante disso. Se você tem uma visão, ele falou do plano de conquistas, né? Então, se você tem um plano para conquistar algo, mas essa visão não está alinhada com o que Deus te fez para ser, com o que Deus planejou para você, você vai ficar numa força do braço para realizar. Então você precisa alinhar, colocar em concordância, né? A tua visão e o que você quer com a visão que Deus tem para você, porque aí tudo vai muito rápido. É como se fosse meteórico. Quantas coisas aqui eu contei para vocês
que tem acontecido na minha vida que eu fico até, ui, não sei nem como é que está acontecendo isso tudo, como é que está dando conta, como é que a coisa vai acontecendo, vai indo. Por quê? Porque você aceita e entra em concordância. Então, o próprio Deus realiza para você. O Espírito Santo promove aquilo, aquele acontecimento, e você mesmo vai sendo levada por aquela fluidez daquela água, sabe? Então é impressionante quando você está em concordância e o quanto isso é importante você ter consciência para promover a concordância, a elevação de frequência para que você possa realizar. Isso é muito disruptivo, gente. Vocês têm que pegar essa palavra aqui para vocês. E aí, comprovadamente, eu vou dizer na Bíblia como que Jesus foi tão específico sobre concordância. Em, eu quero citar mais uma coisa que o pastor Josué falou, que ele falou muito também de Abraão, né? Sobre como Abraão, aonde quer que ele fosse, em primeiro lugar, ele levantava um altar para Deus, né? Então, quando ele levantava o altar para Deus, ele falava: estou em concordância com a sua visão, com o que o Senhor tem para mim. E por isso ele prosperava e ele é o pai de nações, o pai da fé, né? Abraão. Inclusive, quando Deus pediu para ele o filho, e ele deu o filho em sacrifício, entrou em concordância com Deus, que foi testado, né? E ele fez isso, Deus proveu para ele o cordeiro para que o filho dele não fosse ofertado em sacrifício. E por isso ele sempre foi tão honrado e é falado até hoje. Quando nem existia ainda uma Bíblia, né? Deus falava com Abraão diretamente. Então, que altar está faltando você levantar para Deus, entrar em concordância para que o seu propósito se cumpra, né? Para que as coisas na sua vida comecem a acontecer? Essa é uma pergunta que fica aí para você se fazer. E eu também me fazer, né? Porque eu me fiz essa pergunta, por isso que eu estou voltando com ela para vocês, né? Fazendo uma ressonância aqui do meu estudo. Quando você for falar a verdade, que às vezes ela é dura, mas falar com amor e gentileza, porque ela é melhor recebida, né? Qual é a visão de Deus para a sua vida? Você está alinhada para a visão de Deus para a sua vida? A começar pelo fato de você ser mulher ou homem, ou criança, ou esposa, ou num papel que você esteja. Entende? Que a gente tem muitos papéis que vão sendo acrescentados ao longo da nossa vida, e aí você está em concordância com esse papel, porque às vezes você está casado, mas não quer estar mais casado, já não está em concordância. Às vezes você tem um filho, e a gente estava até falando sobre isso ontem aqui no encontro de família, mas está reclamando o tempo todo do papel de mãe, da que está cansada, que não sei o quê, não está em concordância. Então, quantas coisas cotidianas na nossa vida a gente fica ruminando, murmurando daquilo e entrando em discordância a respeito daquele papel. E aí, por isso, aquele papel não prospera, não abunda, não rompe. Às vezes é no trabalho, às vezes é profissionalmente, às vezes é um colaborador, ou um líder, ou alguém que está junto com você em algo e está o tempo todo discordando, você tentando liderar aquela pessoa, dar direção, falar, e a pessoa está o tempo todo numa discordância. E aquilo é cansativo, é frustrante, é difícil, é duro. Eu lembro que eu falei muito do silêncio estratégico, eu tenho aprendido o silêncio estratégico. Quando começa muita discordância, eu calo minha boca e saio. Isso são silêncios estratégicos. Eu não preciso me posicionar sempre. Mas às vezes é cansativo. E aí o que você tem que fazer? Tentar algumas vezes. Aquilo não fluiu, muda. Muda de lugar, muda de mesa, muda de presença, muda de colaborador se for necessário, muda de liderança. Muda. Porque onde as coisas acontecem é onde há concordância. Onde há concordância, há realização. Pode observar que as coisas não se realizam onde não há concordância. A frequência necessária
para a realização acontecer, está na concordância. E a gente precisa entender isso. Isso é uma frequência que você ativa e aciona na tua vida. Para tudo, tá? Para se relacionar, para realizar coisas materiais, para realizar coisas no teu corpo, entende? Então vamos observar sobre isso. E aí eu vou para a Bíblia, que eu já estou para ir para a Bíblia há um tempão e não fui ainda. Aí eu vou falar aqui. Como é que Jesus, né, garantiu a concordância e colocou poder nisso? Aqui em Mateus 18, 19, quando Jesus manda os discípulos, os 12 discípulos. Não, Mateus. Aqui. Em Mateus 18, 19, ele fala assim: também vos digo que, se dois de vós, dois, é a garantia da concordância, precisa ter pelo menos dois, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso aqui é muito forte, hein, gente? É só dois. Se vocês concordarem e pedirem, em dupla lhes será dado. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, se você e mais um tiverem concordância na terra pedindo algo, o Pai realizará. E se dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, ele estará lá presente. Olha que forte que é isso. Então ele mandou os discípulos em dupla para pregar. Por que não foi um só? Por que não foram três? Porque com dois ele já garantia a concordância nos atos, a consonância, a concordância, e aquilo atingia a frequência necessária para o que eles iam realizar. E aí eu vou lá em Marcos 6, 7, quando ele enviou os 12 discípulos para pregar e para botar os demônios, né, para fora. Vamos lá, 6, 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então eles foram expulsar demônios, pregar o evangelho, mas eles foram fazer a limpeza mesmo. E nisso Jesus lhes deu poder e mandou eles em dupla. E aí eu vou ainda em Lucas 10, quando Jesus mandou os 70 discípulos saírem para pregar, e aí ele fala assim, deixa eu ler, Lucas, peraí, eu vou ler direto da Bíblia. Lucas 10, 2 a 2, peraí. Lucas 10. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, toda vez que Jesus ia fazer algo grande, toda vez que Jesus ia tirar demônio, ele fazia questão de garantir a concordância. E a concordância só pode existir a partir de dois. Então, quando você levanta altares para Deus, você está concordando com Ele. Você já está alinhada. Quando você está em dupla pedindo algo para Deus, você já está alinhado. Quando você está em dois ou mais, o próprio Jesus está com você, né? Então, olha que forte essa palavra. Aí, eu falei, pô, Emerson, eu recebi uma super revelação agora, 5 minutos antes de falar com vocês. O Emerson chegou aqui para ir para trabalhar. Olha que revelação, quantas coisas a gente ainda não está em concordância, porque para mim ficou uma palavra assim, pá, né? Isso aqui, mesmo que a gente não concorde com tudo, aonde a gente concorda? E às vezes tem aspectos ou assuntos que a gente não concorda em tudo, mas deve ter algum ponto desse assunto que a gente concorda. A gente precisa focar no ponto de concordância para aquilo acontecer. Ainda que eu ache que é de um jeito e ele ache que é de outro,
A gente precisa encontrar aonde essa nossa discordância se encontra e concordar. E aí eu estava aqui falando com ele, ele falou: Nossa, você está falando isso? Vai em Atos. Aí ele trouxe esse olhar aqui para Atos 1. Atos 1, 12 e 13. Olha que legal como é que é citado aqui. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância no caminho de um sábado. E, entretanto, subiram ao cenáculo, onde habitavam, vai citar de dupla, Pedro e João, João e André, porque ele poderia falar os nomes, Pedro, João, André. Não, ele cita em dupla. Vamos lá. Habitavam Pedro e João, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Então, você percebe que também é citado em duplas? Então, olha a importância, né, de dois concordarem sobre algo e pedir, né? Quando a gente está aqui e eu falo alguma coisa e você concorda, é uma energia que é gerada aqui, entende? Então, assim, eu achei essa palavra tão forte que eu falei, meu Deus, que revelação. É tão legal quando a palavra é revelada de alguma forma para você, né? E eu sei quando isso está acontecendo, porque essa semana que passou, eu andei muito distraída. Eu acho que essa é a palavra que eu quero colocar aqui para vocês. Mas, Janaína, distraída com o quê? Com o evento. Eu entrei num processo tão mecânico de realizar o evento. Lógico que a gente tem que ter mesmo esse envolvimento profissional do evento, né? Do dia 22/11, o plano de vida dele. É óbvio que eu tenho que ter esse envolvimento porque eu quero ter a melhor entrega, a excelência, mas isso me distraiu, eu vou te dizer do quê? Do principal propósito, que é a transformação e o espiritual envolvido nisso. E aí eu comecei a falar, poxa, eu não estou sentindo o Espírito Santo, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo falar comigo. Eu comecei a orar, que queria escutar mais, que queria receber as respostas, que eu comecei a ficar apreensiva, né? Acho que vai chegando perto, nem tudo tá 100% alinhadinho, tipo, eu gosto de ver pronto. O negócio, tá chegando, tô vendo, não serve para mim, eu tenho que ver prontinho, do jeito que tem que ser. Eu sou dessas. E aí, não adianta mandar foto, tem que ver na minha mão. Sou assim, né? Controle de qualidade tem que passar por mim. E aí, enquanto isso não acontece, então aquilo me tirou da paz que eu tenho que ter, entende? Para que isso aconteça, porque eu sei que Deus está nisso comigo. Por que é que eu estou entrando na distração de ficar no super controle? Tem que ter o controle, tem que fazer tudo, mas eu não posso entrar nessa frequência, nessa energia. Eu estou em concordância com algo maior, né? Então, isso me trouxe uma paz. Essa palavra do Espírito Santo falou lindo comigo hoje. Uau! Né? Tô muito feliz com essa palavra que está sendo revelada, né? E eu tenho certeza que tem a ver com alguns altares que eu levantei e com alguns comportamentos que eu tive. E aí Deus responde rápido pra gente, muito rápido, impressionante. E a palavra de hoje é essa. Primeiro de tudo, o que que você ainda não está concordando na sua vida e por isso não está realizando? Quantas briguinhas o tempo todo você discorda no seu casamento, com seus filhos, enfim, na sua vida profissional, o tempo todo você em discordância e por isso você não rompe, não prospera, não abunda. E aí, quando eu estou falando, e eu nem estou falando de dinheiro, tá? Quando eu falo de prosperidade e abundância, entendam, nunca estou falando só de dinheiro, falo de dinheiro também. Mas aí eu falaria na área financeira, eu estou falando de abundar, de viver a vida plena, de estar feliz, de estar
tranquila vivendo aquilo. É disso que eu tô falando. De estar com satisfação pessoal naquilo. Entende? Eu estava saindo da minha satisfação pessoal para realizar. Comecei a olhar para coisas que não é para eu estar olhando. Quem está em discordância do meu evento não pode estar promovendo o meu evento. Quem está reticente ou acha que não alguma coisa não é para estar lá. Por quê? Porque se está em concordância, vai vir para somar, para elevar energia, elevar a frequência. Se não está, é outra frequência. Quem tem que estar lá é quem está na frequência de quem precisa receber o que vai vir de lá. É frequência, frequência. E se você não está nessa frequência ainda, pergunte-se por que você não está. Por que eu não estou nessa frequência de receber isso? O que está acontecendo? Como é que eu posso ajustar essa frequência? Entende? É isso. É isso que eu quero falar para vocês hoje. Primeiro, a primeira concordância que você precisa ter. Você está na frequência da tua natureza de mulher? Essa é uma pergunta para você se fazer. E se você não está, aonde você não está? Na tua aparência física? Na tua alma? Nas coisas que você quer para você? No teu espírito? Onde é que Deus fez você para ser na tua natureza de mulher que você não está operante como mulher? Essa é uma pergunta para se fazer. Eu já me fiz também. Lembra lá que a gente fez a mulher de Provérbios para marcar um check em cada coisa que você é? Lá tem uma citação de mulher de Provérbios 31, que seria a mulher sábia e tudo que ela faz lá. E lá ela empreende, lá ela orienta, ela é líder. Porque alguém pode confundir o fato de eu estar falando isso, falar, mas aí eu tenho que ser qual mulher? A mulher de Provérbios 31. É uma mulher empreendedora, lidera a casa, não deixa faltar nada, cuida de tudo, acorda cedo. É uma mulher moderna. A mulher de Provérbios 31 é como uma mulher moderna. Entende? Vai lá, faz aquele exercício de novo, tica tudo. Aqui, nesse pontinho aqui, tem duas ou três linhas que eu não tô lá. O que é que eu posso fazer para entrar em concordância com essa parte? O que está faltando da minha parte eu fazer para estar em concordância, para integralizar essa mulher, para ela ser inteira, né? E aí eu chamo atenção para isso, porque isso veio na hora que eu estava lendo aqui para vocês, tá? O quanto as mulheres têm se masculinizado e o quanto os homens têm se afeminado. Não foi assim que Deus nos criou. E aí eu vou longe, outra revelação aqui falando. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva também eram dois. E quando eles caíram, o que aconteceu? Eles entraram em discordância de Deus. Entende? Mas eles concordaram em provar. E aí depois um ficou acusando o outro, não, mas ela que me deu. Ah, mas foi a serpente que me não sei o que lá. Entende? Mas Deus disse: não é bom que o homem ande só. Botou lá uma mulher, mais uma dupla. Entende a importância da gente andar em dois ou mais? E onde tiver dois em concordância e pedir ao Pai lhe será dado, e onde tiver dois ou três, Jesus estará presente. É isso, gente, que eu tenho para falar hoje. É... Alguém quer falar alguma coisa? Essa palavra falou com você hoje? Era a palavra que você estava precisando receber? Quem quer contribuir um pouquinho hoje aí comigo? Eita, vou falar sozinha? Eu Cadê? Tem alguém? quero, eu quero, mas vai cair já, né? 9h40 cai, Aí a né, gente gente? volta. Então tá. É, bom dia, meninas. Bom dia. Jana, essa palavra da concordância foi algo muito forte recentemente que eu recebi essa revelação do Senhor aqui para minha casa também.
E assim, eu inclusive parei tudo e falei assim: a gente precisa conversar, porque Deus me trouxe uma revelação sobre o poder da concordância na palavra. E a gente precisa andar na concordância, porque tem coisas que ainda não estão fluindo na minha casa. E eu falei pro meu marido, sentei e falei assim: não adianta, a gente Vamos esperar um pouquinho. Eu vi que a Fran também falou alguma coisa ali que contribui para essa revelação. Acho que ela falou da Arca de Noé, que Deus também mandou Noé colocar. Eu acho que é isso que ela falou, que eu pego só a primeira frase que aparece aqui para mim. Que também colocou os animais em dupla. Olha aqui, ó, mais uma confirmação dessa palavra da concordância. Carol já voltou? voltei. Vai, fala, Carol. Tô falando É, aqui que a Fran ainda aham, contribuiu com mais um. da Noé dupla dos também, animais, né? os animais foram colocados em dupla, né? Sim. Mas vai, fala a tua E contribuição. assim, eu estudando sobre comunicação, sobre a importância da gente conhecer perfil, a gente conhecer a linguagem do outro, a comunicação do outro, para ter mais sucesso na nossa comunicação, o Senhor me levou, e eu fazendo isso alinhado com a palavra, lá na Torre de Babel. E ali, quando fala que o Senhor dividiu as línguas, houve ali o que? Uma discordância, era para que não se entendessem mais. Mas, assim, o versículo 6 de Gênesis 11, ali para mim, eu falei assim, Senhor, a revelação que o Senhor me trouxe foi exatamente ali, sobre o poder da concordância e que a minha casa precisava falar a mesma língua. Se a gente vai falar sobre prosperidade, vai todo mundo falar a mesma língua sobre prosperidade. Se a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar a mesma língua sobre saúde. Vai falar o que a gente vai se alimentar em casa, vai todo mundo falar a mesma língua. Porque diz que a concordância, o poder da concordância, ele é tão forte que parece que nem o Senhor, na minha interpretação, pode fazer algo quando o povo, não é que ele não possa, mas ele não opera contra um princípio dele. Então, se a Sim, concordância é um princípio para que as coisas aconteçam, para ele interromper o fluir, precisa entrar o quê? A discordância. E quando aconteceu lá na Torre de Babel, estava dizendo que o povo falava a mesma língua. Só que começaram a trazer uma intenção ruim para aquilo ali, né? Para construir o uma torre e propósito não tal. estava alinhado com o de Deus, né? Não estava. Então o Senhor disse assim, ó, então, lá em Gênesis 11, 5 e em diante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí no 6 diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Vamos, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam um a língua do outro. Ou seja, quando todo mundo fala a mesma língua, o Senhor ordena a bênção. O Com próprio Deus, certeza. eu vejo que é algo tão natural, é algo E tão poderoso, poderoso e assim, muito poderoso. já é um princípio tão forte, assim, tão edificado, tão enraizado, que nem o Senhor pode fazer algo, né? Não é que ele não possa, gente, mas nem o Senhor opera, o Senhor não opera contra Ele aquilo, opera contra a própria palavra dele. e ali fica muito claro que a concordância é um princípio dele, que para ele agir naquela situação, o que precisou ser feito? Confundir a língua. Pararam de falar a mesma língua. Pararam de quê? De concordar. Pararam de concordar, entrou a discordância. Se entrou a discordância, pode interromper um fluir. Mas se há concordância, a natureza de Deus ela opera a, 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 a execução, o agir, o efetuar. Então, assim, Gênesis 11, para mim, eu falei assim, Senhor, aqui o Senhor traz a própria revelação de como o inimigo aprendeu com Deus A a colocar travar coisas que para a gente viver em travar, discordância. a nossa bênção. O inimigo aprendeu com o próprio Senhor aqui. Ele pegou um caderninho lá e falou: como é que ele fez para interromper? Ele confundiu, ele trouxe discordância. E aí eu falei assim: acabou a discordância. Se a gente quer entrar no tempo de Deus em determinadas áreas da nossa vida, a gente precisa falar a mesma língua. E isso ficou muito forte para mim. Quando você falou agora sobre a concordância, me trouxe a lembrança, essa passagem, que para mim ali eu falo: não,
eles estão falando a mesma língua, tem concordância, então eu não vou agir contra meu princípio. Mas entrou a confusão das línguas, ali pararam de se entender, pararam de concordar, ali o Senhor pode interromper. Colocou de volta no propósito de Deus, que era para eles se espalharem e não se juntarem Sim, para fazer sim. um, um objeto de adoração ou E eu, comparado a Deus, né? eu creio que ali o inimigo aprendeu com o Senhor, porque ele não cria nada, né? Ele imita, né? Ele não é criador de nada. Mas ali eu creio que o inimigo aprendeu com o Senhor como interromper a bênção na nossa vida. Então, mas aí eu quero ir mais longe nisso. Eu quero dar uma aprofundada. Porque a gente, às vezes, entra muito num aspecto do outro. Ah, que a minha casa tem que concordar, o meu marido, o meu filho. Ok, isso é uma camada da Uhum. concordância. Mas e se a gente aprofundar isso voltando para a gente, para dentro da gente? O que que eu não estou ainda rompendo ou realizando que é uma discordância do meu consciente e o meu inconsciente? Isso é muito forte, isso é muito Eu profundo. vivi isso hoje também, tá? Antes de sentar aqui, porque eu falei assim, eu decidi que hoje eu ia treinar. E o meu corpo, toda vez, ele não quer ir para academia, não quer treinar. E aí eu falei assim, não, hoje eu vou treinar. Então eu já deixei a minha roupa separada aqui para quando acabar e eu tô em paz, porque eu concordei consciente, inconsciente, fisicamente. Então assim, Muito. eu senti isso quando você começou a falar sobre assim, o consciente com o inconsciente. Se não tem concordância, não tem realização. Não tem. Se Não não tem tem. E concordância do quando tem inconsciente com o consciente, concordância, acontece, né? não é tum. E é rápido. E É. é que você fica até, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, você se sente até meio invadido, porque é tão rápido. É tão absurdo aquilo tudo. Eu senti isso internamente hoje pela primeira vez, assim, na palavra, alinhada com o que você trouxe. E eu falei assim, cara, eu acho que eu estou vivendo isso hoje, porque eu decidi que eu ia treinar, decidi contrariada a princípio. Depois eu fui entrando assim, não, eu vou fazer o que está fora para poder mudar o que está dentro. Eu falei, fui, separei minha roupa, já Exatamente. Você botei ali. comunicou outra coisa. Porque Exato. assim, Mas eu estava a contrariada. sua vontade, a tua alma, tá dizendo, Não, não tô afim disso. Eu não quero, não, mas não eu vou tô. fazer. Sim. Pronto, ali você Já separei a roupa, decidiu já separei o outra tênis. Eu coisa. acho que o consciente e o inconsciente já entenderam o que eu vou fazer. E pronto, é uma decisão. Então, é isso que eu tô falando sobre decisões. Decisões acabam mudando frequências, que é o que a Carol trouxe aqui do ir malhar. Ah, eu não quero. A alma, alinhamento. O espírito, a alma e o corpo. Então, é a gente ir trabalhando esse elemento. E aí eu poderia dar inúmeros exemplos de coisas com os filhos, coisas no trabalho, coisas com o marido, que a gente tem que concordar em muitas coisas. São muitos papéis e coisas que a gente faz junto. Então, assim, o quanto você tem vivido em discordância, talvez se você for listar, talvez mais em discordância do que concordância. E aí você vai tomar um susto quando você fizer esse exercício e falar: sou eu? Sou eu a pessoa que não deixo as coisas acontecerem para ter abundância e prosperidade na minha própria casa, na minha própria vida. Porque o tempo todo eu estou discordando de algo que alguém está fazendo, de algo que alguém está falando. E eu estou falando isso, gente. Eu falei isso até pro Emerson, eu falei, porque eu sou uma pessoa muito assim. Eu levo um tempo para concordar. Eu não concordo com tudo de primeira. Primeiro aquilo tem que vir, eu tenho que processar, discernir, faz sentido. O tempo todo eu faço um filtro avaliando. Isso é ruim? Não, mas eu preciso fazer isso mais rápido. Ou, dentro daquilo, encontrar concordância. Tá bom, nem tudo disso aqui que está sendo dito, ou feito, ou falado, eu concordo, mas nisso aqui eu concordo. Eu começar a promover a concordância até na discordância. Entende? Até quando eu não acho que tá lá essas coisas, mas o que que é bom aqui? O que que pode ser, que é os olhos bons, né? Até o que não tá tão assim, eu achar uma coisa para concordar, para gostar, para ser positivo.
ou em mim, ou na circunstância, ou no outro? O que de positivo tem nisso? Que isso eu tenho, né? Eu tento extrair o que de bom tem naquilo. Então, isso é uma forma de ir para um alinhamento de concordância e elevar a frequência. Então é isso, gente. Mais alguém quer contribuir? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão de frequência, concordância, realização? Alguém mais quer? Não? Então vou me despedir. Pensem sobre concordância, experimentem. Experimentem esse lugar. Eu sou muito da experiência, sabe? Essa coisa de ficar só lendo, falando, não sei o quê, não é comigo. Se eu pego uma revelação, eu vou botar isso em prática. Vou viver isso uma semana aqui, para ver se funciona. E aí, intencionalmente, estou com isso na minha mente e falar: minha prática essa semana é entrar em concordância com tudo. Entrar em concordância não é dizer amém para tudo, não. Alguém deu um tapa na minha cara, amém. Não, peraí. Não é que eu vou dar o outro tapa, mas assim, não é assim. Não é eu tudo dizer sim. É com discernimento encontrar um meio de trazer concordância para o que eu estou vivendo. Experimentem viver isso essa semana e vejam se ela vai ser fluida. E na segunda-feira que vem vocês vão me contar um pouco sobre isso. Tá? Vamos fazer esse exercício, esse desafio? Eu acho que é um desafio para a gente essa semana. Tá aí. Essa semana a gente vai caminhar na concordância. Nossa foto, Jana, que a gente não tá fazendo mais foto, hein? Aí, ó, concordo, Flavia, tá concordado. Nossa foto, Pedro.